Deus, muito obrigado. Estamos aqui nesse momento na tua Santa Casa, no teu santo dia de adoração. Amém. Abençoe, Senhor, para que nós possamos meditar na sua palavra e que nós possamos compreender um pouco mais do seu amor por cada um de nós. Esteja conosco, em nome de Jesus, que Amém. acredita, diga amém. Amém. Felicitar. Amados, abra a sua Bíblia. Olha, o livro que eu vou pedir que vocês abram é um livro bem difícil de achar. É um livro chamado Gênesis. Para quem não sabe onde fica, é o primeiro livro da Bíblia. Logo no começo, quando você abre a capa, está escrito Gênesis. Capítulo 1, verso 26. E diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha só que interessante, o verso 26 do capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia vem falando que Deus disse: façamos o homem à nossa própria imagem. Se você contemplar, vislumbrar os outros versos do capítulo 1, o primeiro verso já diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse foi o primeiro dia. E no segundo dia ele foi criando, e no terceiro dia continuou, e depois no quarto, e depois no quinto, e no sexto dia. O interessante da Bíblia é que Deus utilizava uma ferramenta muito especial para que as coisas pudessem acontecer. Ele usava um rastelo, ele usava um machado e também usou um martelo para poder criar o mundo, não é verdade? Não. A Bíblia diz que Deus dizia, ele falava, Deus ordenava que as coisas aconteciam. Amém. Interessante. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz que quando Jesus andava por essa terra, falando das boas novas, falando sobre o arrependimento, as pessoas pediam que ele fizesse milagre, que ele fizesse curas, e ele dizia: você acredita nisso? Se você acredita, eu digo que você está curado. E as pessoas estavam curadas. Hoje nós temos a oportunidade de ter esta palavra de Deus nas nossas mãos. Porque se Jesus aparecesse aqui nesse momento, seríamos consumidos porque somos pecadores. No entanto, ele é misericordioso e nos apresentou por escrito, de uma maneira que nós possamos acessar o seu poder, estudando a palavra dele. Amém. E colocando na nossa mente essa crença. Tinha um cego e não podia ver porque ele era cego. Olha que pleonasmo. E Deus pegou um pouco de lodo, cuspiu, enfiou dentro do olho dele. Não tinha nada de diferente nisso. Era só terra, lodo e cuspe, saliva. Mas o que salvou aquele homem foi que ele realmente acreditou que Deus estava operando na vida dele. Ele colocou dentro da sua cabeça, ele colocou no seu coração. E por ter acreditado em Jesus, ele ficou curado. Nós estudamos a Bíblia e colocamos isso na nossa cabeça e no nosso coração, que um dia poderemos viver em um lugar melhor eternamente. Amém. Amados, no princípio Deus criou os céus e a terra, e Ele criou um mundo perfeito. Ele criou uma terra perfeita. Ele separou as águas e colocou o céu e fez a terra, e na terra ele colocou fertilidade. Ele criou as árvores, criou os peixes. Se eu ficar enumerando aqui, a gente vai passar o dia inteiro, porque
Deus criou o mundo com tanta perfeição, irmã Giovanni, com tanto cuidado. Sabe, se você ler o livro de Gênesis, o capítulo 1, várias vezes, você vai começar a entender a minuciosidade com que Deus utilizou para criar o nosso mundo. O capítulo 2 vem falando sobre o jardim do Éden, onde ele havia colocado Adão e Eva. E esse jardim corria um rio da vida, e ele se dividia em 4 rios: o Pison, o Gion. Cadê aqui o resto? Não, estou nem achando. Ele dividia em 4 rios, e esses rios regavam todo mundo. Tudo que é baseado na palavra de Deus reflete em vida. Que maravilha, né? Tudo que é baseado na palavra de Deus reflete em vida. E depois que tudo isso aqui estava pronto, no verso 26 ele disse: desçamos e façamos o homem à nossa imagem. Em tudo na criação, ele usou apenas a sua palavra, e assim acontecia. Mas, para terminar tudo, ele desceu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e criou o homem à sua própria imagem. Ou como diz no mundo da programação, ele criou um ADM, um administrador. Ele criou você, ele criou a nós. No capítulo 12 ele vem explicando com mais minuciosidade. Ele fez um boneco de barro com as suas próprias mãos e soprou no seu nariz o fôlego de vida. E quando Adão abriu seus olhos, ele viu a perfeição do Criador e olhou ao seu redor, e não havia nada imperfeito. Tudo era maravilhoso, porque em todos os dias Deus dizia: e isso é muito bom. Sabe, um dia desse eu estava conversando com os colegas da faculdade. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um costume complicado em que os jovens acham que para serem descolados, não só no Rio de Janeiro, né, mas acho que no mundo todo, os jovens acham que para ser descolados precisam usar uma coisa a mais. Vamos aproveitar que amanhã é sábado, vamos enfiar o pé na jaca, vamos beber. Eu gosto de tomar um suco legal, beber uma água, né? Ainda vai quando tá quente. Bom, ruim. Agora, bebidas alcoólicas. Que benefício tem isso para a nossa vida? Isso é uma coisa boa? De maneira nenhuma. A gente pega o álcool e joga no animal para matar ele. A gente pega o álcool e passa na mão para matar a bactéria. E tem gente que pega o álcool e bota para dentro. Você está se matando. Como os irmãos estavam falando na lição da escola sabatina. Você chega num estado de bêbado, quando o álcool chega no seu cérebro e o seu cérebro começa a se contorcer porque ele está morrendo, e aí você começa a ver aquelas coisas e fica assim animado e fica diferente, você está fora de si. Os jovens pegam aquele cigarrinho que tem um negócio estranho lá, um capim estranho que a gente não cultiva, não dá nem pro gado. E aí ele dá uma tragada e ele começa a imaginar coisas, é porque o seu cérebro, a sua mente está se contorcendo, ela está morrendo, ela está lutando e está tudo maluco. É quando você pega um imã e coloca naquelas televisões antigas, lembra? E a imagem fica toda doida. Isso não é bom, isso está lhe matando. Todas essas coisas são oferecidas pelo mundo hoje em dia, depois do pecado. E as pessoas colocam para dentro do seu corpo, e as pessoas colocam isso na sua mente, e isso vai alterando o seu intelecto, isso vai matando os seus neurônios.
E Deus diz: isso não é bom. Amados, eu gosto muito de ler os primeiros livros, os primeiros capítulos do livro do Gênesis, porque desde que eu nasci eu sou adventista. Claro, me batizei na adolescência, mas desde que eu nasci eu aprendi que o caminho é o que está na Bíblia, é o que Deus nos diz, o que meu pai falou para mim. A minha mãe me ensinou a ler com a Bíblia, claro que ela me batia um pouco, né? Mas ela me ensinou a ler com a Bíblia. As primeiras coisas que eu aprendi a ler foi a Bíblia. E o meu pai e a minha mãe disseram para mim: porque isto é muito bom. Eu acredito, tenho comigo, que o culto do pôr do sol, esse de sexta para sábado, ele é um dos cultos mais importantes na vida do cristão. Você tem a sua meditação de madrugada, você tem o culto divino aqui na igreja, tem o domingo, tem a quarta-feira, tem o pequeno grupo, tem estudo bíblico, tem tudo isso. Mas eu acredito, comigo mesmo, que o culto da sexta-feira é o culto mais importante. Quando eu era mais jovem, a gente trabalhava muito. A vida, ela não é muito fácil para todo mundo. E a gente trabalhava. Eu ia para o colégio, chegava em casa, trabalhava. E a gente não tinha tempo para estar conversando. E na minha cultura a gente não conversa muito não. A gente chega: oi, bom dia, tchau, comeu, trabalhou. Não tem esse negócio de bater no papo. Mas na sexta-feira, quando todos os trabalhos se encerravam, todo mundo se sentava na sala, meu pai abria a Bíblia e começava a falar. E a gente começava lá no pôr do sol, ia até as 8, 9 horas da noite e ficava naquele momento em família, Deus no nosso meio e nós conversando como uma família. E ele contava as histórias da infância, contava as histórias da vida dele de quando ele era jovem e explicava como que nós deveríamos agir como homens. E para minha irmã, como ela deveria agir como moça. E nós aprendíamos as coisas, e nós refletíamos, e nós perguntávamos. Era um momento maravilhoso. Deus, quando criou Adão, na sexta-feira, aqui, no capítulo 1 diz que Deus criou o mundo e no sábado ele descansou. Irmãos, Deus estava cansado? Não estava cansado. Mas o exemplo de Deus é que a sua primeira igreja foi a família. Era Deus, Adão e os anjos naquela sexta-feira com o sol se pondo. E Deus sentou do lado de Adão e começou a contar para ele as novidades do novo mundo que ele havia criado. Ele disse assim: Adão, botou a mão assim, ó, por cima do ombro de Adão, e falou assim: olha, Adão, você está vendo aquele rio ali? Dentro daquele rio eu coloquei vários peixes. E do lado daquele rio tem muitas árvores. Você pode comer as frutas daquelas árvores. Tem uma fruta que eu acho que você vai gostar muito. Ela é bem docinha. Assim, e Deus passou, e falou, e conversou, e a noite veio. Olha, não, aquela é a lua, ela serve para iluminar a noite, e as estrelas, e tem uma constelação ali, ó. Você pode dar o nome que você quiser. Você está ouvindo esse barulho? Você pode dar o nome para esses animais. Eles são assim, eles têm a orelha grande, cabelo, e eles são dóceis. Você pode brincar com eles, correr. Era o momento de Deus com Adão. E amanheceu, e passava-se a semana, e o trabalho de Adão era qual? Dar o nome para todos os animais, para todas as coisas do mundo. E assim, irmãos, veio a próxima sexta-feira. E sabe quem é que estava lá esperando o Adão?
Deus estava lá esperando Adão. E ele sentava com Adão e eles conversavam. E Adão falava para Deus: olha, pai, essa semana foi legal. Eu descobri coisas novas. Eu descobri um gato muito grande que tem cabelo aqui, uns dentes. Eu chamei ele de leão. E Deus falava: é mesmo, meu filho? Que legal. Que legal. E assim, esse relacionamento com Deus ia se desenvolvendo. E os anos iam passando. E lá na frente Deus criou Eva. E aí já eram os dois. E eles estavam juntos. E isso era muito bom. Você que tem sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais. Eu tenho comigo, e a Bíblia também atesta que é verdade, que quando você se reúne em família para adorar a Deus, você pode provar. O fogo do céu vai descer. E a chuva serôdia vai cair sobre vocês. Amém. Por que você quer fazer as coisas sozinho? Nós estamos vivendo em um mundo individualista, onde as pessoas querem resolver tudo sozinhas. O problema do individualismo é que, além delas não quererem a participação de outras pessoas na sua vida, elas também estão se distanciando de Deus. Nós vivemos em um mundo imediato, onde você pode apertar um botão, você pode digitar uma URL, você pode fazer um telefonema e a comida chega na sua casa numa moto e está tudo pronto. Você pode ganhar dinheiro sem sair de casa, com o seu celular, com o seu canal no YouTube, com o seu aplicativo, o seu site. Você pode vender, comprar, sem sair de casa, sem ter contato com ninguém. E assim você vai ganhando dinheiro e vai definhando e vai ficando com a mente fechada e você vai ficando antissocial e você vai morrendo. E isso não é bom. Amados, como nós estamos nos relacionando com os nossos semelhantes? Como nós estamos nos relacionando com a nossa família? E principalmente, como nós estamos nos relacionando com o nosso Deus? O que nós estamos fazendo? Tem um ditado que as pessoas gostam de lembrar bastante, mas que Moisés dizia que eu não saia desse lugar sem que a sua presença não vá comigo. Onde os seus pés estão andando, Deus tem que andar junto com você. Eu vou para o trabalho, vem comigo, Jesus. Vem comigo para o trabalho. Vou para o colégio, vem comigo, Jesus. Vou no colégio. Vou comprar pão, vamos comprar pão, Jesus. Trate Jesus como seu amigo. Conheça Jesus como seu amigo. Ele é o seu Pai Celestial. Converse com seu Pai Celestial. Peça conselhos para o seu Pai Celestial. Porque eu tenho certeza que em nome de Jesus, Deus vai lhe dar o conselho certo para a sua vida. Jesus, mas eu quero montar um negócio, porque eu quero ganhar dinheiro, porque o meu trabalho é muito difícil. Fale com Jesus. Ore para Jesus. Senhor, como eu posso lhe honrar? E Ele vai te mostrar. Antes de eu vir aqui para a igreja, todo sábado de manhã eu acordo. Claro, né? Tem que acordar, senão não dá certo. Eu procuro uma mensagem. Eu ligo a televisão para ver as horas, coloco no YouTube. Eu não gosto de assistir a TV local, porque não passa muita coisa boa. Procuro alguma coisa edificante para me assistir. E rolando, eu achei a história do fundador da Hyundai. Quem já andou aí num carro da Hyundai? Carros bonitos, carros legais. E eu achei interessante a história daquele jovem coreano. Ele nasceu em 1915 e nessa época a península da Coreia ela fazia parte do Império Japonês. Eles eram uma colônia do Império Japonês. Eles tinham sido invadidos pelo Japão e eles eram tratados como cidadãos de segunda classe na sua própria nação. Aí já começa a complicar a vida do sujeito. Ele era filho de uma das famílias mais pobres da Coreia. Eles eram camponeses e eles não usavam dinheiro porque eles não tinham renda nenhuma. A forma deles sobreviverem era plantar e colher.
E quando a colheita não era boa, eles passavam meses passando fome. Esse jovem era o mais velho da sua família, dos seus irmãos. Ele teve que largar o colégio muito cedo para ajudar o pai. E ele ficava refletindo. Ele olhava para o céu e dizia: não é possível que a vida tenha que ser somente isso? Somente um trabalho duro? E metade do que a gente colhe vai para os japoneses? Não é possível que eu nunca vou conseguir endireitar a minha costa? Só trabalhar na colheita? Só trabalhar no sol quente? E viver essa mesma situação? E ele fugiu de casa. E ele arranjou um trabalho numa oficina. E começou a ganhar um dinheirinho muito pequenininho. E ele ficou muito feliz. Ele falou: meu Deus, isso aqui é bom. E o pai dele descobriu onde ele estava, foi lá e pegou ele, é claro, né? Esquentou um pouquinho a costa dele. E ele pegou o dinheiro e disse assim: olha pai, agora a gente pode comprar comida. Mas o pai dele, com a mente um pouco naquela época, colocou ele na lavoura. E esse jovem fugiu de casa mais 4 vezes. E na 4ª vez ele não voltou mais. Ele fugiu tão longe que a família dele não conseguiria achá-lo. Ele começou a trabalhar em uma loja. E o dono da loja viu que ele era um rapaz tão esforçado que o promoveu a contador da loja. Veio a Segunda Guerra Mundial e os japoneses entraram na guerra. E o dono dessa loja teve que se desfazer dos seus negócios. Ele vendeu a loja para esse rapaz. Com apenas 6 meses de serviço, já era o dono da loja. E ele continuou insistindo. E ele continuou lutando. Até que um dia, depois de vários anos, depois de várias catástrofes, depois de várias coisas ruins que aconteceram, ele ficou milionário. Ele se esforçava o máximo que ele podia, mesmo ele não tendo conhecimento das coisas, só sabia ler e escrever. Ele trouxe a sua família do campo, deu uma casa para cada um dos seus irmãos e para os seus pais, e ele disse: tudo isso que eu fiz, tudo isso que a gente conseguiu, foi porque eu não queria que eu e a minha família passasse mais algum mês de fome. Eu não queria que a minha família não tivesse uma oportunidade, não tivesse um futuro. E aquele jovem que na sua infância aprendeu junto com seu pai a se esforçar o máximo que podia para que eles pudessem ter alimento, para que eles pudessem ter mais alguns meses de vida, todo esse conhecimento que ele teve com seu pai e com sua mãe, ele usou na cidade grande para se tornar um grande homem. E hoje a Hyundai é a maior montadora de carro do mundo, superando inclusive a General Motors. Amados, havia uma tradição no povo hebreu que quando um jovem queria se casar com uma moça, ele conversava com o pai dela, e quando tudo estava acertado, ele começava a construir uma casa. Ele fazia o fundamento, levantava as paredes, construía um telhado, todos os quartos, e depois ele colocava todos os móveis, todo o material para que se pudesse viver lá dentro, e somente depois que a casa estivesse pronta, e somente depois que o lar estivesse pronto, ele poderia ir na casa da sua noiva e eles faziam uma festa de casamento. Ele levava uma pulseira de metal e ele dava essa pulseira para a noiva e ele colocava essa pulseira no braço dela, aqui no pulso. Isso simbolizava a aliança que ele estava fazendo com aquela mulher.
de que dali para frente eles seriam uma só pessoa. E onde quer que aquela mulher andasse e aquele homem andasse, eles estavam exibindo a sua pulseira, porque era a sua aliança. Nós, cristãos, usamos a nossa aliança no dedo, porque aquilo que nós fazemos sempre vai nos lembrar do nosso compromisso. Deus criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E quando Ele terminou de fazer toda essa casa, Ele nos criou. Deus tem mais compromisso com você do que você tem com você mesmo. Às vezes nós procrastinamos, às vezes nós estamos com preguiça e nós não queremos fazer as coisas. Mas Deus nunca vai desistir de você. Amém. Deus tem tudo preparado. E mesmo depois do pecado, Deus disse que continuaria com esse compromisso. E Ele veio, Ele morreu por nós. E Ele disse que ia preparar novamente um lar. E quando tudo estiver pronto, Ele voltará e nos buscará, para que onde Jesus estiver, nós estejamos também. Amém. Louvado seja o nosso Pai Celestial, porque mesmo sendo filhos rebeldes, Ele nos chama para um culto de pôr do sol. Ele quer novamente colocar a mão por cima do seu ombro e dizer assim: filho, me conta como é que foi a sua semana. Me conta como é que foi o seu dia. Deus já sabe, mas é um prazer imenso estar com você. Ele realmente nos ama. E isso é muito bom. Se você quer estar naquele dia com Jesus, conversando com Ele assim proximamente, fique em pé nesse momento. Tem louvor, irmão? Louvor? Vamos fazer uma oração. Hoje os irmãos vão continuar aqui na igreja o dia inteiro em oração, em jejum. Nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Nós precisamos se reunir novamente em família, eternamente. Oremos. Amado Pai eterno que estás nos céus, muito obrigado. O Senhor tem feito coisas maravilhosas para cada um de nós. Somos imerecedores do Teu amor, mas o Senhor não lembra dos nossos erros. O Senhor nos ama assim mesmo, incondicionalmente. Sabemos pela Sua palavra que o Senhor quer que nós voltemos para casa. Abençoe, ó Pai, para que nós possamos largar essas coisas que nos afastam de Ti. Amém. Abençoe, Senhor, para que nós possamos parar de olhar para os nossos erros, parar de olhar para as coisas do mundo, parar de olhar para as finas iguarias do inimigo e que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos clamar todos os dias para estar mais próximos de Ti. Amém. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito e que a cada sábado, a outro sábado, possamos estar reunidos em família para Lhe adorar. Esteja conosco em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém.